Bom, no vídeo de hoje eu quero falar aqui com vocês então, sobre algumas atualizações importantes em relação ao Cruzeiro, como por exemplo, a busca, por exemplo, de mais uma opção para o ataque e também para o meio de campo, onde tivemos algumas notícias em relação ao Mastriani e também ao Emmanuel Martinez, o Cruzeiro que tinha o desejo de contratar os dois atletas do América. Será que tem alguma chance ainda desse negócio acontecer? Até porque se você for voltar no tempo, 3 semanas atrás, estava quase que todos os portais falando, que o Emmanuel Martinez seria reforço do Cruzeiro e que o Mastriani iria para o Atlético Paranaense, Acabou que não foi bem assim que aconteceu. Os atletas ainda seguem no clube, mas bem insatisfeitos. Nenhum dos dois gostariam de jogar a Série B nesse ano, que eu entendo, completamente os jogadores, que na minha opinião tem potencial. Se chegasse para o Cruzeiro, cara, excelente mesmo. Acho que são dois jogadores, se chegasse hoje para a Raposa, mudaria até o patamar assim, do Cruzeiro, sabe? Porque é dois atletas muito diferentes se jogarem aquilo que jogou pelo América, obviamente, Porque são posições que o Cruzeiro precisa muito e, na minha opinião, muito bem preenchidas caso chegariam. Será que também teria essa questão do número de estrangeiros? Seria um problema para o Cruzeiro? Que lembrando, esse número foi aumentado recentemente, várias vezes, desde quando o Cruzeiro, no caso, tinha muitos estrangeiros, 2018, 2019, era no máximo 3 em campo, e o Cruzeiro em média tinha isso, 3, 4, mas agora tem uma regra maior que permite o Cruzeiro ter um número tranquilo de jogadores estrangeiros. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube. Nosso próximo objetivo é de 42 mil inscritos. Faltam menos de 400 inscritos para chegarmos a essa meta até o final do mês de janeiro, hein? Não tá fácil não, mas nós vamos conseguir. Contei com a sua ajuda, se você não inscreveu, para se inscrever aqui embaixo. Bom, então vamos lá, Quero começar falando aqui dessa notícia que eu vou deixar para vocês do portal Cruzeiro 365, que ele afirmou o seguinte, informação: o Cruzeiro só não chegou a fazer uma proposta formal ao América Mineiro para contratar o Mastriani porque o Atlético Paranaense já tinha negociações muito avançadas, tanto com o Coelho quanto com o jogador. E a consulta foi muito objetiva e o Maior de Minas estava realmente disposto a partir para uma proposta concreta, Mas a ideia do centroavante para o Atlético já estava muito bem encaminhada e por isso o negócio não evoluiu. E aqui a informação mais interessante: a Raposa planejava contratar tanto o Martinez quanto o Mastriani, que foram os grandes destaques do Alviverde no Brasileirão 2023, mas o interesse celeste não se concretizou e o Cruzeiro acabou encaminhando a contratação de outros alvos no mercado, como por exemplo o Romero e o Dineno. Então assim, a informação aqui também do portal é que os dois jogadores que o Atlético Paranaense iria usar como moeda de troca, como compensação em relação à negociação com o Mastriani, simplesmente recusaram a defender o América e por causa disso a negociação foi encerrada. Informação lá do César Luiz Melo, Então seriam dois jogadores para jogar a Série B e os atletas acabou então não aceitando. É aquela coisa, quer dizer então que não tem nenhuma chance desses dois jogadores chegarem? Eu diria que hoje é muito difícil. Eu vou explicar aqui no decorrer desse vídeo, muito por conta da pedida do América, que não tem sido fácil. A grande questão que eu vejo é o seguinte: tudo bem, o Romero e o Dineno que foram contratados, eu acho excelente os dois, sinceramente acho muito bom, do mesmo nível que o Mastriani e o Emmanuel Martinez. Só que é o seguinte, o Cruzeiro ainda busca mais um jogador para o meio de campo e ainda busca mais um centroavante. Então será que não dá para pensar em um desses aqui pelo menos? Porque eu acho que os dois é um pouco difícil. Vale lembrar que o Cruzeiro teve sim que pagar pelo Dineno $1 milhão, basicamente 5 milhões de reais, e também pelo Lucas Romero quase 4 milhões e 400, que foi 800 mil dólares, em compensação para o Leão. Então não foi um valor baixo não. Que eu vou trazer aqui então um pouco mais de detalhes sobre esses dois jogadores, que o América tem pedido um valor bem alto, que eu acho difícil o Cruzeiro chegar, pelo menos em relação ao Emmanuel Martinez. Bom, quero começar falando com vocês sobre o Emmanuel, o volante, melhor dizendo, que tem 29 anos de idade e jogou demais na disputa da Série A. Ele e o Marlon foram um dos dois jogadores com mais desarmes no Campeonato Brasileiro nessa última Série A. Se eu não estiver enganado, o Emmanuel Martinez também passou da casa dos 200 desarmes nesse último torneio, o que chama muita atenção. Por quê? Porque ele era, um meia ofensivo, ele era um meia de criação. E no América ele virou, não diria que um primeiro volante, não, um segundo volante. Um cara ali que, junto com o Juninho, fez muito bem esse papel no meio de campo e 29 anos de idade, tem contrato longo com o América. Ele foi comprado por um valor próximo dos 6 milhões de reais, e o América gostaria de ter uma ótima compensação em cima desse investimento. Não sabemos ao certo se 10 milhões, 15, 20, não sabemos quanto que seria a pedido do América, mas os números dele são bem interessantes, 62 jogos, um gol apenas, que para o histórico da carreira dele é baixo, porque ele jogava mais avançado, e 9 assistências, que é um número bem bacana. Além disso, no Barcelona, por exemplo, 2021,
penúltimo ano antes dele chegar, né? Ele marcou 8 gols e deu 6 assistências. Em 2020, 6 gols e 7 passes. Em 2019, pelo Deportivo Cuenca, do Equador, 28 jogos, 7 gols e 11 assistências. Vale lembrar que ele é revelado pela base, tá, do River Plate. Vou deixar aqui também para vocês o mapa de movimentação e aqui, ó, lá pelo SofaScore dá para você ver claramente por que eu acho que ele seria um baita reforço para o Cruzeiro, tá? Porque o cara tá em todas as partes do campo, cara. Ele joga pelo lado direito, joga pelo lado esquerdo, até na ponta ali, cara, dá pra ver que ele cai um pouco para aquele lado, não que ele jogou de ponta, né, mas assim, movimenta muito no campo. Nota média dele muito boa, 6.87. O último jogo dele aí também, aquele duelo contra o Bahia, que ele foi muito bem, né? Nota aí de 7.05. Então, ótimo desempenho, um jogador muito interessante para uma função que o Cruzeiro busca. Pensa o meio de campo ali, né? O técnico Larcamon, no duelo contra o Itaperito, que inclusive o Dineno marcou um dos gols da vitória, ele jogou com 2 centroavantes e 2 volantes. Pensa o meio de campo com o Lucas Romero e, no caso, tendo aí o Emmanuel Martinez, o Emmanuel pelo lado esquerdo, o Lucas Romero pelo lado direito, e lá no ataque, né, tendo, por exemplo, o Dineno e o Mastriani, fora as pontas, por exemplo, pelo lado direito, o Matheus Pereira, pelo lado esquerdo, o Gabriel Veron, ainda tem, por exemplo, o Arthur Gomes, enfim, realmente acho que seria um ataque e um meio de campo muito forte, só falta um zagueiro realmente de peso para fazer a dupla ali, na minha opinião, hoje com o Zé Ivaldo, né. Tem o Juan Santos, que eu acho sim um bom jogador, mas acho que o Cruzeiro precisa de um nome de mais peso para a disputa da Série A. Para o Campeonato Mineiro acho até válido algum teste com a base, mas eu esperava realmente um nome mais forte para a zaga, que ainda mais depois, né, da saída do Castan. Mas pode deixar a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do Emmanuel Martinez, né? Se é uma boa opção, se não é, tô curioso. Bom, para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Mastriani, né? Jogador então que o Atlético Paranaense, pelo menos de alguns portais que eu vi, tinham oferecido 10 milhões de reais em compensação, mais ainda 2 jogadores em troca, né? Então seria um valor bem interessante. Não sei se o Cruzeiro teria 2 peças que o América gostaria, por exemplo, e se esses jogadores aceitassem, por exemplo, jogar a Série B. É como se fosse você oferecer, vamos colocar ali, né, o Matheus Vital e o Fernando Henrique para o América, e o Cruzeiro pagando, por exemplo, seus salários, mais 10 milhões, e esses 2 atletas concordarem em jogar a Série B. Não é fácil isso acontecer, e acabou então que não avançou justamente por conta disso. O Mastriani, que é uruguaio, tem 30 anos de idade, 1,80 m, foi muito bem realmente na disputa da Série A nesse último ano pelo América, né? Na temporada, 42 jogos, 21 gols marcados e 1 assistência, mas lembrando, até no Campeonato Estadual ele era reserva do América, onde ele só foi decolar mesmo ali em abril, maio, contando a Sul-Americana e também, principalmente, o Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que ele chegou em agosto de 2022, onde naquela época, na reta final do ano, ele já foi mal, 11 jogos e 1 gol, mas realmente conseguiu dar essa volta por cima, né? Ele já vinha de uma fase boa, né, pelo Barcelona, mas assim, números bem menores do que ele teve nesse ano. 2022, metade de um ano só, né? 10 gols em 27 jogos, 2021, 9 gols em 42 partidas, e anteriormente pelo Guayaquil City, marcou 24 gols em 54 jogos. Já passou também por outros clubes, né, do futebol sul-americano, Rentista, Boston River do Uruguai, jogou também no futebol português, mexicano, da Eslováquia e da Itália, rodou bastante. Ele tem dupla nacionalidade, né, então ele não ocupa a vaga de estrangeiro no futebol europeu e tem esse valor de mercado aí que eu diria próximo de uns 15 milhões de reais. Não sei até que ponto o Cruzeiro pagaria 15 milhões para um centroavante que já tem, né, 30 anos de idade, vai fazer 31 só no dia 28 de abril. Vou deixar aqui também para vocês o mapa de movimentação dele na Série A do Brasileiro. Ele que é canhoto, tem aí 1,80 m, contrato com a América até o final de 2025, assim também como o Emmanuel Martinez. Nota média dele no Brasileirão, 7.01. Dá para ver aí que ele joga mais centralizado, volta ali um pouco para a armação de jogadas. No Brasileirão ele marcou 11 gols, então dos 21 gols na temporada, 11 foram na Série A, muito mais do que qualquer centroavante do Cruzeiro, né, nessa última edição. E olha que ele jogou só 24 partidas, né, o que mostra que ele era muito mais reserva no começo do campeonato. Se ele tivesse jogado 38, por exemplo, daria para ser o artilheiro, né, ali com uns 15, 16 gols tranquilamente. 24 jogos, 22 como titular, média de 75 minutos por jogo, 11 gols marcados e 1 assistência. Pode deixar aqui que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários sobre o jogador. Você acha que seria uma boa para o Cruzeiro? Valeria esse investimento? Por exemplo, se fosse para contratar os 2 atletas do América ali, ó, por uns 25 milhões de reais. Você acha que compensaria? Eu não acho que o Ronaldo vai fazer isso, tá? Eu acho muito mais provável nenhum desses 2 virem para o Cruzeiro do que algum ser contratado. Mas vamos ficar aí para torcer, né? Que chegue pelo menos um atleta bom para essa função
de centroavante, de volante. Espero que mais um ponta e um zagueiro, que são os alvos do Cruzeiro no mercado para essa temporada. Bom, se foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa meta de 42 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela e nos vemos então em uma próxima oportunidade. Valeu, galera.